poderosamente o nome de Jesus. Movemos. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. Jesus, És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. adora Jesus. És o Senhor de todos os povos, Te proclamarei. Proclame a Jesus. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. Só a Jesus. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. E eu não vou parar de ao mundo anunciar do teu amor e da grandeza. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Levantarei a voz, compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Ele é o único digno. Todo no mundo, só Jesus. Tu andaste sobre as águas, acalmando o bravo mar, dando ordem às montanhas, mostrando como orar. Recebeste pecadores e o cego pôde ver. Corações tu restauraste, deste vida ao que morreu. Oh, perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, mais que esperamos, para sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Com autoridade falas, libertando o pecador, e os nossos pés lavaste, sendo Deus que se humilhou. Carregaste a nossa culpa, teu olhar nos alcançou. Com misericórdia e graça, o caminho é o amor. Perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, tu és maravilhoso, Jesus, mais que esperamos, sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso.
Declare agora da sua casa. Maravilhoso, mais que esperamos. Espere em Jesus. Para sempre és Deus, suficiente Deus. Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, da procrastinação e da compulsão alimentar. Meu nome é Fernando. Uma alegria muito grande a gente poder estar junto novamente aqui, nessa palestra do Celebrando Restauração. Hoje nós estamos na lição 18, a lição que é chamada de graça. E a gente vai falar e vai fechar hoje a última lição do passo 9. Nós estamos falando sobre a questão da gente poder fazer as reparações na nossa vida. E como eu falei, essa lição está no passo 9 e antes de continuar, eu gostaria de ler os 12 passos para você agora. O passo 1, ele diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5 diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. O passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O passo 10, continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Então a lição graça está no passo 9 que diz assim: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-la ou a terceiros. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. É o que diz Lucas 6, versículo 37. E o que acontece? A gente só consegue efetivar realmente esse passo, eu só vou conseguir fazer uma reparação realmente para aquela pessoa se nós reafirmarmos a nossa decisão de entregar nossa vida e vontades a Deus, confiando na sua direção em nossas vidas. Reconhecemos que recebemos dele graça sobre as nossas vidas e por isso mesmo somos capazes de estender graça para as outras pessoas. Então a primeira coisa é que eu preciso entender a graça que Deus deu para mim. Essa graça que foi algo direcionado de Deus para mim, tá bom? Então por quê? Porque graça é uma coisa que realmente eu recebo. É um movimento incondicional de Deus por mim. Para você pensar um pouco sobre isso, eu acho que o tipo de relação mais próximo disso é a relação que você tem de uma mãe com um filho. Tá bom? O filho pode fazer coisa errada para a mãe, pode deixar a mãe chateada e tudo mais, mas a mãe ama o filho de uma tal forma que ela estende aquele perdão para o filho. É só o filho pedir e a mãe vai e perdoa esse tipo de relacionamento. Deus nos amou tanto que mesmo a gente fazendo muita coisa errada para Ele,
Ele nos perdoa. Então a graça é essa manifestação do amor incondicional de Deus por você e por mim, e vindo atrás de nós. Ele estendeu a sua graça quando enviou Jesus Cristo para viver e morrer em nosso lugar, né? E aquilo que Jesus passou foi só por causa do amor que ele tinha por você e por mim, tá bom? Então, a graça, ela não pode ser conquistada, não é algo que eu mereço, não. A graça, ela é dada. A graça é um movimento do maior, né, de Deus sobre mim, tá? E eu preciso experimentar desta graça. Eu preciso experimentar do amor de Deus na minha vida. Eu preciso experimentar do perdão dele na minha vida, para que eu consiga estender esta graça para as outras pessoas. Olha o que diz Romanos 3, versículo 24. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, os aceita por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então, o que Deus pede para cada um de nós? A nossa vida, tenhamos fé nele, mas eu não tenho que fazer nada. Não é alguma coisa que eu conquisto, é alguma coisa que ele me dá. A única coisa que eu preciso fazer é aceitar. Mas você precisa experimentar desta graça de Deus na sua vida, para que seja verdade e possível você estendê-la para as outras pessoas, tá bom? Então, experimentando a graça de Deus, todo pecado praticado contra nós, ou que nós praticamos contra outras pessoas, foi primeiramente praticado contra Deus. Tá bom? Entenda isso. Quando alguém erra contra mim, ele também está errando contra Deus. E quando eu erro em direção a uma outra pessoa, eu também estou errando contra Deus. E ele me perdoa. E ele perdoa a outra pessoa. E ele estende essa graça para as nossas vidas. Algumas vezes ficamos com raiva de Deus pelas coisas que aconteceram conosco. Mas precisamos nos lembrar que o que os outros nos fizeram foi consequência das escolhas erradas que eles fizeram e não da vontade de Deus. Deus dá liberdade para a pessoa escolher entre fazer o bem ou entre fazer o mal. Cada pessoa tem a liberdade dessa escolha. Se a pessoa quiser fazer o bem, Deus vai capacitá-la para fazer o bem. A vontade de Deus entra de acordo com a vontade da pessoa e a pessoa consegue fazer o bem. Agora, se a pessoa não quiser fazer o bem, Deus deixa ela fazer o mal e é isso que acontece. Então, as coisas ruins que aconteceram na sua vida não é exatamente por causa de uma atuação direta de Deus ali. São consequências que acontecem por conta do pecado. Ou o pecado da outra pessoa, ou o pecado da minha vida. Ah, mas você pode dizer o seguinte também, tem uma doença que aconteceu e tal pessoa morreu. Isso foi consequência do pecado ali na vida dela? Pode ser que sim e pode ser que não. Na verdade, tem as duas possibilidades. De qualquer forma, as doenças existem por consequência da queda humana, por consequência do pecado humano lá atrás. Não foi exatamente a vontade de Deus, tá bom, que fez com que o homem pecasse. Deus deu liberdade para o homem e ele foi e pecou. E nós estamos debaixo desta condenação e da consequência desse pecado, tá bom? Agora, Deus é Deus. Ele tem liberdade para fazer exatamente o que ele quiser. E às vezes ele pode livrar uma pessoa, né, dessa doença, pode curar uma pessoa ali direto, às vezes não, mas tudo na verdade é para a glória dele. Pode ser que ele queira me curar na eternidade, ele não queira me curar agora aqui na terra, pode ser, mas eu sei que eu tenho vida e vida eterna nele e eu estarei com ele sempre, tá bom? Então entenda, Deus não intenta o mal, ele não quer o mal na sua vida, e nunca faz isso, tá bom? Se a outra pessoa fez algo errado contra você, foi uma atitude que ela teve. Foi uma atitude que foi o pecado na vida dela e foi a atuação dela, a escolha dela de fazer o mal na sua vida, tá bom? Bom, entendemos o que é graça e a gente tem essa experiência da graça na nossa vida. Depois nós estendemos esta graça, né? O perdão de Deus nos dá coragem de verbalizar os nossos erros para as outras pessoas e nos ajuda a aceitá-las como elas são. Estendemos a graça que recebemos de graça, você recebeu de graça e você dá de graça também, tá bom? Orar e meditar antes de qualquer reparação é extremamente importante.
Entenda, é um processo sobrenatural e é um processo da graça de Deus na sua vida que você pode estender para outra pessoa. E outra coisa que você vai perceber ao longo do tempo, quando você fizer esse movimento, de entender a graça de Deus na sua vida e de estender a graça para outra pessoa através do perdão, você vai entender que é uma das melhores coisas de todas, né? Você pode perdoar e daqui um pouco você não vai entender só que você pode perdoar, você vai querer perdoar, porque o perdão ele liberta. Né? O perdão realmente liberta a gente das mágoas do passado, tá bom? Nós precisamos fazer as reparações em 3 direções. Primeiro, nós precisamos perdoar quem nos prejudicou. Então alguém fez algo errado comigo, você tem lá a tua lista, né, de reparação, lembra? Então tem a lista das pessoas que fizeram algo errado comigo, com você, então você vai lá. Encontraremos paz e liberdade quando formos capazes de perdoar as pessoas que nos feriram. O perdão não anula o mal que foi cometido, mas nos liberta do poder que nos aprisiona nessas nossas feridas. Muito interessante isso, olha, não muda o passado, na verdade talvez nem tire a dívida que a outra pessoa tem contigo, sabe? Mas a verdade é que vai te dar liberdade, vai te libertar da prisão que você vivia do passado, tá bom? Perdoamos quando abrimos mão do nosso direito de justiça. Perdão é como se fosse, imagina que você está num cabo de guerra, né? Lutando com a outra pessoa. E não, ele deve para mim, não, eu preciso de justiça. Não, ele deve para mim. Ah, eu preciso me vingar dele. Eu mereço isso. Ele tem tal. Você larga o cabo de guerra. Larga a corda. E deixa para lá. E entrega para Deus. A justiça é de Deus, a vingança é de Deus, é isso que ele está falando para você. Tá bom? Então, você realmente perdoa quando você abre mão do teu direito aí de justiça, tá? Olha o que diz Colossenses 3, versículo 13. Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. E não enxergue esse versículo somente como uma obrigação para você. Tá bom? Enxergue esse versículo como um desejo de você ter uma vida livre. Lembre-se que Deus te perdoou. E da mesma forma como Ele te perdoou, também perdoe o outro. Porque assim você vai ter uma vida livre, você vai encontrar a liberdade realmente na sua vida. Então primeira direção, né, é quando a gente perdoa a pessoa que nos prejudicou. A segunda direção é quando nós pedimos perdão a quem nós prejudicamos. Então primeiro eu perdoo a outra pessoa, porque ele me prejudicou, e depois agora eu vou pedir perdão a alguém que eu prejudiquei, tá bom? Fazemos todas as reparações que precisamos fazer, custe o que custar, exceto se elas prejudicarem outras pessoas. E a gente vai ver logo mais o que isso mais quer dizer, tá bom? Mas em sua grande maioria das vezes eu vou fazer as minhas reparações. Eu prejudiquei alguém, eu vou e faço a reparação. Eu estou devendo algo a alguém, eu vou e faço essa reparação, tá bom? Sempre assim. Contamos com a ajuda do nosso padrinho, da nossa madrinha e com a graça. Entenda isso. É um poder que vem de Deus para você. Do mesmo jeito que Ele estendeu para você, você vai estender para outra pessoa. Precisamos lembrar que fazer reparações é nossa responsabilidade. Mas não podemos assumir a responsabilidade pelo que a outra pessoa fará com o nosso pedido de perdão. Entenda, você precisa assumir a responsabilidade somente sobre aquilo que é teu. Eu vou falar com a outra pessoa. Se ela vai ouvir ou não vai ouvir, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo. Ah, ela vai aceitar ou não meu perdão. Eu não tenho responsabilidade sobre aquilo. Não traga para você algo que não é seu. Não se sinta culpado por conta do que a outra pessoa fez ou achou e tudo mais, tá bom? Olha o que diz Efésios 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E a terceira direção na questão de fazer a reparação é perdoarmos a nós mesmos, que talvez muitas vezes são as coisas mais difíceis, tá bom? O perdão mais difícil que para a gente fazer.
Mas se Deus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Então entenda isso, Deus te perdoou. Então se Ele que é Deus, Ele que é o juiz, Ele que foi aquela pessoa que foi na verdade a mais prejudicada, te perdoou, por que você não vai se perdoar, tá bom? Não nos perdoar nos limita para perdoar os outros e de viver plenamente o amor de Deus. Tá bom, tem coisas na minha vida que eu gostaria de não ter feito, mas eu me perdoei. E continuo fazendo isso ao longo da minha vida. Por quê? Se eu não faço isso, eu não consigo viver de forma livre, conforme Deus tem falado para mim e para você. Fazemos reparações para nós mesmos quando trabalhamos os passos e adquirimos novos hábitos. Passamos a cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa espiritualidade e nós servimos a comunidade. Olha o que diz Mateus 3, versículo 8. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, tá bom? Agora, é o seguinte, né? O que quer dizer, o que significa essa questão de eu prejudicar uma pessoa ou prejudicar a terceiros, né? O que quer dizer isso? Porque a gente está dizendo, olha, eu vou fazer uma reparação direta a tal pessoa, desde que eu não prejudique a ela mais ainda nessa situação. Então aqui tem algumas instruções, algumas dicas para a gente entender o que quer dizer essa questão de prejudicar ou não uma pessoa. Primeiro, quando uma pessoa não sabe que a prejudicamos, precisaremos analisar de que formas a revelação desse fato poderia prejudicá-la. Você pensou em alguma coisa errada, você falou alguma coisa tal dessa pessoa, mas não prejudicou ela diretamente, ela nem sabe disso. Sabe, para que você vai falar sobre ela? Para que você vai falar para ela sobre isso? Né? Discuta muito com seu padrinho, com a sua madrinha, essa situação. Quando comprometemos a segurança de uma pessoa, ela será mais ajudada ou prejudicada? Você entendeu? Ao falar disso, vai dar mais problema para ela? Então não faça. Não queremos, através das nossas reparações, causar novos danos. Poxa, ela já está tão magoada, tão machucada, eu vou falar isso, vai piorar ainda para ela? Não, eu não faço. Eu preciso fazer a reparação para melhorar a vida e não para piorar, tá bom? E converse com seu padrinho, sua madrinha sempre. Talvez precisaremos de orientação jurídica. Cada caso é um caso. Pode ser que o que você vai fazer tem implicações jurídicas mesmo. Teve algum crime envolvido. Então você vai precisar conversar com um advogado antes, para ver se você conversa ou não conversa com a pessoa, como é que você vai fazer essa sua reparação, tá bom? E quando que nós adiamos uma reparação? A gente acabou de ver assim, eu não vou fazer porque vai prejudicar a vida da outra pessoa. Então aí eu não faço essa reparação. E quando eu adio, na verdade eu vou fazer essa reparação, mas não chegou no momento certo. Não está no momento certo de fazer. Quando acontece isso, tá bom? Quando que eu vou adiar? Quando a ferida causada pela outra pessoa for muito grande e ainda não estamos prontos para encontrar essa pessoa. Pode ser que você ainda esteja muito magoado. Eu me lembro uma vez que eu falei uma coisa errada para minha esposa e daí logo depois eu quis fazer aquela reparação para ela. Ela chegou para mim e falou assim, Fernando, agora não, espera um pouco, agora não dá. Por quê? Porque realmente eu magoei ela, tá bom? Então pode acontecer isso também com você. Pode ser que aconteceu alguma coisa que você ainda não conseguiu elaborar direito. Você não trabalhou perdão no seu coração, você não trabalhou com Deus e com o seu padrinho, com o processo, tudo isso. Então espera um pouco, tá bom? Você vai adiar. Que mais? Quando estamos com muita raiva de uma pessoa e ainda não perdoamos o nosso íntimo, né? Muito parecido com a primeira. E quando a pessoa ferida ainda está muito magoada conosco. Então, são os dois casos. Pode ser que, como eu falei da minha esposa, era esse caso. Pode ser que eu esteja muito magoado ou com muita raiva, ou a outra pessoa esteja muito magoada ou com muita raiva. Então eu vou adiar essa reparação, tá bom? Através das reparações, estendemos a graça que recebemos de Deus para as outras pessoas. Fazer reparações fará parte da nossa vida daqui por diante. É um processo contínuo. Entenda isso. Romanos 12:2 diz que é para a gente deixar com que Deus transforme a nossa vida através da renovação da nossa mente. E esse processo da reparação é uma renovação de mente. Você vai perceber que ao longo do tempo você vai fazendo isso vai sendo incorporado na sua vida. Tem algumas delas que são mais difíceis,
tem algumas delas que são mais fáceis. Mas entenda, Deus vai estar contigo sempre no seu processo de restauração aí das reparações. E agora tem uma pergunta que eu quero deixar para você conversar no seu grupo de apoio. A pergunta diz o seguinte: como você tem experimentado a graça de Deus em sua recuperação? Então fala um pouco sobre isso, né? No seu grupo de apoio agora, como é que você tem experimentado a graça de Deus em todo esse processo de restauração na tua vida. E eu quero orar agora. Pai, muito obrigado pela graça que o Senhor demonstrou por cada um de nós ao nos salvar, Pai. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós tendo feito, mesmo que a gente fez tanta coisa errada, Pai, contigo. Muito obrigado por isso e te peço para que o Senhor nos ajude cada um nesse processo todo de fazer as reparações, que possamos estender a graça que nós recebemos de Ti para as outras pessoas. E que com isso a gente possa ter uma vida livre, uma vida conforme o Senhor tem falado para a gente. E é no nome de Cristo Jesus em que nós oramos. Amém. Amém. Agora eu gostaria de orar a oração da serenidade. A oração da serenidade ela não é uma reza, mas ela é uma declaração muito importante que nos ajuda muito na nossa caminhada de restauração. Eu te convido a falar junto comigo. Vamos lá? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz. Tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse. Confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles têm funcionado através da ferramenta do Google Meet. Você precisa baixar, se você vai utilizar o seu celular, o Google Meet no teu celular. Se você utiliza um computador, você não precisa, porque ele funciona diretamente no próprio navegador do Chrome do seu computador, tá bom? Mas os outros navegadores, ele funciona também. E para a gente funcionar os grupos de apoio de uma forma segura, para todos estarmos seguros, a gente tem algumas regras aqui do CR Online. E elas dizem o seguinte: fale de você, manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. Tempo, limitar minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. Silêncio, não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio com atenção e amor o que cada um tem a dizer. Respeito, apoiar os outros, não consertar os outros, mantendo foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. Anonimato e sigilo, manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições. Celular. Desligar as notificações e não atender ligações no seu celular. E como nós estamos no online, a gente tem mais outras 3 regras para a gente manter os grupos seguros. O fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. Então, para você participar, você precisa ter um fone de ouvido. Câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E gravação. As reuniões não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. E como é que você faz para entrar nos grupos agora? Todos os grupos estão no site da IBM Alphaville. Então você precisa entrar no site ibmalphaville.org.br e clicar no botão Celebrando Restauração,
que é esse botão que está aparecendo aí na tela para você. Daí ali você vai seguindo as regras, tem uns passos, é bem tranquilo, tem uns botões lá, você clica e vai seguindo. Se essa é a tua primeira vez aqui no Celebrando, a gente tem um grupo de conexão que a gente vai explicar para você como que funciona. Então, separado homens e mulheres, sempre é separado, masculinos e femininos, e a gente vai te ajudar a entender e a escolher um grupo para você poder participar. Os grupos femininos que nós temos, quais são? São grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares e dependentes de álcool e drogas, mulheres codependentes que amam demais, compulsão por compras e recuperação financeira. E quais são os grupos masculinos? Nós temos grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas, compulsão por compras e recuperação financeira e compulsão sexual. Então são esses os grupos, a gente te convida a participar conosco ali. Vá no site da igreja e conecte conosco. Um grande abraço.